O ar pesado da noite de Florianópolis parecia entrar pelas frestas da janela do quarto, trazendo consigo um silêncio que gritava mais alto que qualquer ruído da cidade. Para Patrícia, sentada de lado na cama espaçosa e fria, o silêncio tinha o som da ausência de Gustavo. O peso em sua barriga de 8 meses era uma lembrança constante da vida que crescia dentro dela. Uma menina, sua pequena Beatriz. Mas esse mesmo peso parecia desmoronar o que restava de seu casamento. A cada movimento do bebê, uma mistura de amor e angústia a invadia. Era para ser o momento mais feliz de suas vidas. Ela se lembrava com uma clareza dolorosa do brilho nos olhos de Gustavo quando decidiram tentar engravidar. Ele falava sem parar sobre ensinar o filho a chutar uma bola, a soltar pipa, a ser seu garoto. A paternidade era seu grande sonho. Ou melhor, a paternidade de um menino. A descoberta de que teriam uma filha em um exame de ultrassom, que deveria ser uma celebração, foi o marco zero da ruína. Naquele dia, a cor sumiu do rosto de Gustavo. Ele forçou um sorriso para a médica, mas Patrícia, que conhecia cada nuance de suas expressões, viu seu sonho se desfazer em tempo real. Uma menina. Ele repetiu no carro, a caminho de casa, como se a palavra tivesse um gosto amargo. Bom, pelo menos vai ser a princesa do papai, né? Ele disse, mas a frase soou oca, um roteiro decorado que não encontrava eco em seu coração. A partir daquele momento, a indiferença se instalou entre eles como uma nevasca densa e fria. Gustavo parou de tocar sua barriga. As conversas sobre o futuro do bebê, antes cheias de entusiasmo, se converteram em monólogos de Patrícia, respondidos com monossílabos ou um vazio enquanto ele rolava o feed de seu celular. Chegava cada vez mais tarde do trabalho, alegando reuniões e projetos urgentes, mas o cheiro de perfume feminino que às vezes se agarrava ao seu colarinho contava uma história diferente, uma que Patrícia tinha muito medo de investigar. A rejeição não era só a filha que ainda não havia nascido, era a ela. Seu corpo, antes objeto de desejo, agora era alvo de críticas veladas. "Você está bem inchada, não acha?" Ele comentava com uma falsa preocupação. "Cuidado para não se descuidar depois que a bebê nascer. Mulher relaxada perde o marido", ele dizia, disfarçando a crueldade com um tom de conselho. Cada palavra era uma pequena espada que feria sua autoestima, já fragilizada pelas transformações da gravidez. Aquela noite, a solidão era quase palpável. Gustavo havia saído dizendo que precisava esvaziar a cabeça com os amigos. Eram quase 11 horas e a cama ao seu lado continuava vazia. Patrícia se levantou com dificuldade, o corpo protestando, e foi até a cozinha beber um copo de água. O reflexo no vidro escuro da janela mostrou uma mulher que ela mal reconhecia. O rosto cansado, os olhos profundos, a imensa barriga que parecia carregar não só um bebê, mas todo o peso de um casamento fracassado. Ela sentiu a filha se mover, uma pequena onda sobre sua pele. "Calma, meu amor", sussurrou para o ventre, a voz embargada. "A mamãe está aqui. A mamãe te ama muito, não importa o que aconteça." Era uma promessa para a filha e um mantra para si mesma, uma tentativa desesperada de encontrar força em meio ao abandono. Ela voltou ao quarto, pegou o celular e viu que não havia nenhuma mensagem, nenhuma ligação perdida de Gustavo. Ele não se importava se ela estava bem, se precisava de algo. Ele simplesmente não estava lá. E no fundo, Patrícia sabia que ele não estava apenas ausente fisicamente. Ele havia partido do casamento muito antes de sair pela porta naquela noite. Apoiada nos travesseiros, Patrícia fechou os olhos, mas o sono não vinha. A imagem de seu reflexo na janela da cozinha a assombrava.
Aquela mulher de olhar perdido não era quem ela costumava ser. A verdade, amarga e cortante, era que a indiferença de Gustavo não havia começado com a gravidez, nem sequer com a descoberta de que teriam uma menina. Esse foi apenas o catalisador, o evento que tornou impossível para ela continuar ignorando a teia que ele havia construído ao seu redor há anos. A memória traidora a levou de volta no tempo para um período em que o sorriso de Gustavo ainda parecia genuíno e suas palavras, doces promessas. No início, seu ciúme parecia uma forma de cuidado, uma prova de amor. "Eu não gosto do modo em que aquele seu amigo olha para você", ele dizia, e ela, lisonjeada, se afastava do amigo. "Suas amigas só querem saber de festa, não entendem que agora somos um casal, que temos nossos próprios programas", ele argumentava, e ela, querendo construir um mundo a dois, diminuía a frequência dos encontros até que os convites pararam de chegar. Cada amiga que se afastava era, aos olhos dele, uma vitória. Para Patrícia, era mais um tijolo no muro que ele construía ao seu redor. As brigas por causa de sua família eram as piores. Gustavo tinha um talento perverso para transformar um almoço de domingo em um campo de batalha. Se sua mãe fizesse um comentário inocente sobre seu cabelo, ele passava a semana inteira dizendo: "Você vai deixar sua mãe te controlar assim? Ela não respeita nossa relação." Se seu irmão pedia um conselho, a acusação era imediata. "Sua família não confia em mim. Acham que não sou bom o suficiente para cuidar de você." As discussões sempre eram exaustivas, terminando com Patrícia em lágrimas e Gustavo na posição de vítima, o homem incompreendido que só queria protegê-la. Cansada de ser o pivô de tantos conflitos, ela começou a inventar desculpas para não visitar os pais, para não atender às ligações de seu irmão. O isolamento era o preço da paz, ou do que ela acreditava ser paz. O controle se estendeu à sua vida profissional com uma sutileza cruel. Patrícia amava seu trabalho como analista de marketing. Era competente, criativa e tinha um futuro promissor. Mas Gustavo minava sua confiança com a precisão de um cirurgião. Ele lia seus e-mails por cima de seu ombro, criticava seus relatórios, plantava sementes de dúvidas sobre seus colegas. "Você não acha que seu chefe está te dando trabalho demais? Ele está te explorando." Ou, "Cuidado com aquela sua colega, a fulana. Ouvi dizer que ela pula o tapete de todo mundo." A pressão se tornou insuportável. O ambiente de trabalho, antes uma fonte de realização, se tornou um ninho de ansiedade e desconfiança. Ela acabou pedindo demissão de 2 empregos que adorava, convencida por ele de que a culpa era do lugar, das pessoas, nunca dele. Ele a consolava dizendo: "Não se preocupe, meu amor, eu cuido de nós, você não precisa passar por isso." Era o abraço do carcereiro. Agora, na solidão do quarto, as peças da cabeça se encaixavam com uma clareza assustadora. Não era proteção, era posse. Não era cuidado, era controle. Ele não a queria forte e independente. Ele a queria vulnerável, dependente, um espelho que refletisse apenas a imagem grandiosa que ele tinha de si mesmo. A gravidez, e especialmente a chegada de uma filha, representava uma ameaça a esse controle absoluto. Uma filha criaria um vínculo entre elas que ele não poderia quebrar. Uma filha desviaria para si uma parte da atenção que ele exigia em tempo integral. Um som agudo a tirou de suas reflexões. Era a notificação de seu celular. O coração disparou com uma ponta de esperança. Seria Gustavo? Ela esticou o braço, a barriga dificultando o movimento, e pegou o aparelho. A tela se acendeu, mas não era uma mensagem dele.
Era uma notificação da rede social. Um amigo de Gustavo o havia marcado em uma foto. A curiosidade mais forte que a prudência a fez clicar. E então ela o viu. A imagem era nítida, inconfundível. Gustavo estava em um bar, um copo de uísque na mão, o sorriso largo e despreocupado que há meses não dirigia a ela. Ao seu redor, os amigos riam. E a seu lado, perigosamente perto, duas mulheres que ela nunca havia visto antes gargalhavam de algo que ele dizia, uma delas com a mão pousada de forma casual em seu braço. O ar saiu de seus pulmões. Não era uma reunião de trabalho. Não era para esvaziar a cabeça com os amigos. Era uma festa, da qual ela fora excluída, uma vida da qual ela não fazia mais parte. E enquanto ela estava ali, sozinha, carregando sua filha, ele estava lá fora, livre, celebrando uma vida de solteiro que ele nunca pareceu ter abandonado. Uma onda de náusea e dor subiu por sua garganta. Era uma dor diferente, mais profunda que a da rejeição. Era a dor da humilhação, da traição exposta em uma tela de celular. As lágrimas que ela segurava começaram a cair, quentes e silenciosas. E foi então, em meio ao choro convulso, que uma pontada aguda e intensa atravessou seu ventre, roubando-lhe o ar e anunciando que a noite estava longe, muito longe de terminar. A tempestade não estava mais se formando no horizonte. Ela acabara de chegar. A primeira contração foi como um raio, uma dor aguda e profunda que partiu de suas costas e se apertou em torno de seu ventre com uma força brutal. Patrícia arquejou, o choro interrompido pelo choque físico. A mão que segurava o celular caiu sobre o colchão. A imagem de Gustavo sorrindo no bar, congelada na tela, uma zombaria cruel ao seu sofrimento. Ela tentou respirar fundo, como havia aprendido nas aulas de preparação para o parto, mas o ar parecia preso em sua garganta, misturado com o som da traição. Não, ainda não. É muito cedo. Ela sussurrou para o quarto vazio, tentando negar a realidade. Estava com 34 semanas. Era cedo, mas seu corpo não escutava suas súplicas. Poucos minutos depois, outra onda de dor a atingiu, mais longa e mais intensa que a primeira. Era inconfundível. Não era um alarme falso. Não era uma das contrações de treinamento que sentia antes. Era real. O trabalho de parto havia começado, deflagrado pelo estresse, pela dor emocional que se transformou em uma urgência física. O pânico começou a se instalar, gelado e paralisante. Sozinha. Estava completamente sozinha. A primeira pessoa em que pensou, por puro instinto, foi Gustavo. Apesar da raiva, da humilhação, ele ainda era seu marido, o pai da menina. Ele precisava estar ali. Com as mãos trêmulas, ela desbloqueou o celular e discou seu número. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Na quarta, a ligação caiu na caixa postal. Gustavo, sou eu, disse ela, a voz falhando, entrecortada pela respiração ofegante. Acho que é a hora. A bolsa não estourou, mas as contrações estão fortes. Por favor, me liga de volta. Eu preciso de você. Ela desligou e esperou, o coração martelando contra as costelas. Nada. Tentou de novo. Desta vez, a ligação foi direto para a caixa postal. Ele havia desligado o celular, ou pior, a estava ignorando. Uma terceira tentativa confirmou seu maior medo. O toque soou uma única vez antes de ser silenciado. Rejeitado. Ele viu seu nome na tela e ativamente rejeitou a ligação. A compreensão a atingiu com a força de um soco. Ele não estava apenas se divertindo, ele estava deliberadamente a excluindo, a silenciando,
a abandonando no momento em que ela mais precisava dele. Uma nova contração a dobrou sobre si mesma e um gemido de dor escapou de seus lábios. O pânico deu lugar ao desespero. Quem mais ela poderia ligar? Sua mente correu por uma lista de nomes que se tornara dolorosamente curta. Suas amigas. Ana morava em outra cidade agora. E Lúcia, sua melhor amiga desde a faculdade, mal falava com ela desde a última briga que Gustavo provocou, acusando-a de ser uma má influência. Seria humilhante demais ligar para Lúcia no meio da noite, depois de meses de silêncio, para pedir uma ajuda tão desesperada. Sua família. Sua mãe morava no interior, a 2 horas de carro, e tinha problemas de pressão alta. Uma ligação como essa no meio da madrugada poderia fazer mais mal do que bem. Seu irmão estava viajando a trabalho. Gustavo, com sua estratégia metódica e cruel, havia conseguido. Ele a isolou tão completamente que no momento de sua maior vulnerabilidade, ela não tinha a quem recorrer. Estava em uma ilha e a maré estava subindo rápido. As lágrimas agora eram de puro pavor. Ela precisava chegar ao hospital. Precisava de ajuda. A dor estava se tornando mais frequente, mais avassaladora. Ela decidiu tentar uma última vez com Gustavo. Não com uma ligação que ele poderia rejeitar, mas com uma mensagem. Talvez, se ele lesse as palavras, a urgência o atingiria. Com os dedos escorregadios de suor, ela abriu o aplicativo de mensagens. A conversa recente com ele ainda estava no topo, vazia de respostas. Gustavo, as contrações estão de 5 em 5 minutos. Estou sozinha e com muita dor. É a Beatriz. Ela vai nascer. Eu preciso ir para o hospital agora. Por favor, vem para casa. Ela digitou rápido, a visão embaçada pelas lágrimas e pela dor que começava a se anunciar novamente. Apertou enviar com um sentimento de urgência e, em seguida, em um impulso de desespero, pensou em mandar a mesma mensagem para seu irmão, mesmo sabendo que ele não poderia ajudar. Talvez só para que alguém de sua família soubesse o que estava acontecendo. Abriu a lista de contatos, o dedo flutuando sobre o nome de Tiago, seu irmão. Mas uma nova contração, a mais forte de todas até então, a fez-se contorcer, e o celular escorregou de sua mão. Ela o pegou de volta rapidamente, o dedo batendo desajeitadamente na tela para enviar a mensagem de novo. Na confusão de dor e pânico, ela não percebeu que, em vez de selecionar o contato de seu irmão, seu dedo havia escorregado uma linha para baixo, pousando em outro nome. Fernando. Fernando, o chefe de Gustavo. Um homem que ela mal conhecia, com quem trocara apenas cumprimentos educados em 2 festas da empresa. Um homem sério, imponente, que sempre pareceu pertencer a um universo completamente diferente do seu. Ela apertou enviar, sem conferir, e deixou o celular na cama, focando-se apenas em respirar através da dor lancinante. Ela se sentia patética, humilhada. Tinha certeza de que Gustavo a leria e a ignoraria. A ideia a fez sentir um frio na espinha que nada tinha a ver com as contrações. Ela se arrastou para fora da cama, tentando se lembrar onde havia deixado a mala da maternidade que estava pronta há semanas. Cada passo era um esforço monumental. A dor vinha em ondas implacáveis, e entre elas restava apenas o eco da solidão e do abandono. Ela se apoiou na parede do corredor, a respiração curta e rápida. Eu posso fazer isso, disse a si mesma, embora não acreditasse em suas próprias palavras. Eu tenho que fazer isso pela minha filha. Foi então que o som agudo de uma notificação cortou o silêncio do apartamento. Não podia ser Gustavo. Ele não responderia tão rápido, se é que responderia. Com o corpo tremendo, ela voltou ao quarto e pegou o celular. A tela iluminou seu rosto pálido e suado.
Havia uma mensagem, mas não era de Gustavo, era de Fernando. Patrícia, você está bem? Onde você está? Eu estou a caminho. Ela leu a mensagem 1, 2, 3 vezes. O cérebro, nevado pela dor, demorou a processar. Fernando? Por que Fernando estava respondendo? Ela olhou o histórico da conversa e o sangue gelou em suas veias. A mensagem desesperada, o pedido de ajuda destinado a seu irmão, havia sido enviado ao chefe de seu marido. A humilhação a atingiu com força total, quase superando a dor física. O que ele pensaria? Que ela era louca? Que estava tentando criar problemas para Gustavo no trabalho? Mas antes de que ela pudesse escrever uma resposta, corrigindo o erro terrível, outra mensagem dele chegou. Não se preocupe em responder. Eu tenho o endereço de Gustavo salvo em minhas conversas. Espere calma. Eu chego em 10 minutos. 10 minutos. Em 10 minutos, o chefe de seu marido, um quase estranho, estaria em sua porta para levá-la ao hospital, enquanto o próprio pai de sua filha a ignorava para beber com outras mulheres em um bar. A situação era tão absurda, tão surreal, que por um instante ela quase riu. Era um roteiro de pesadelo, mas em meio ao caos, uma pequena e inesperada chama se acendeu. A ajuda estava a caminho. Ela não estava mais completamente sozinha. E nesse momento, a identidade do remetente importava menos que a promessa contida em suas palavras. Alguém estava vindo. E isso, por enquanto, era tudo o que importava. A noite de sexta-feira pesava sobre Florianópolis, um manto de umidade e luzes de neon que não penetravam as janelas do luxuoso apartamento de Fernando. À 1 da manhã, o silêncio era seu único companheiro. O sono era um luxo que ele não podia se permitir. Sentado em sua poltrona de couro, com um copo de água aceso ao lado, ele se encarava à tela do notebook, sem realmente ver os gráficos e planilhas. Sua mente estava a quilômetros de distância, mergulhada nos problemas que fervilhavam em sua empresa. Havia uma suspeita de vazamento de informações, uma vulnerabilidade no sistema que o deixava em alerta máximo. Cada notificação em seu celular era um sobressalto, a expectativa de uma atualização da equipe de segurança. Foi por isso que ele viu a mensagem de Patrícia no momento em que chegou. Seu nome piscou na tela, e por um segundo ele quebrou a cabeça confuso. A esposa do Gustavo? Ele mal a conhecia. Abriu a mensagem por pura curiosidade, esperando um pedido de desculpas por um engano. Mas o que ele leu o fez levantar da cadeira em um movimento brusco. Por favor, as contrações estão de 5 em 5 minutos. Estou sozinha e com muita dor. É a Beatriz. Ela vai nascer. Eu preciso ir para o hospital agora. Por favor, vem aqui em casa. Fernando releu a mensagem, o coração acelerando. A mensagem era claramente para o marido ou para alguém próximo, mas o desespero nela era universal e inconfundível. Sozinha, com muita dor. A imagem de uma mulher grávida perto de dar à luz, abandonada, sobrepôs todas as preocupações com planilhas e segurança de dados. Isso era real. Isso era urgente. Ele não hesitou. Sua primeira reação foi ligar para Gustavo. O funcionário era um de seus melhores gerentes, sempre tão dedicado. Devia haver um engano, uma bateria descarregada, um mal-entendido. O telefone de Gustavo chamou, mas a ligação foi rejeitada. Fernando tentou de novo, rejeitada de novo. A estranheza da situação deu lugar a uma pontada de irritação. Que tipo de homem não atende ao telefone em uma situação dessas? Sem tempo a perder, ele enviou as mensagens a Patrícia, garantindo que estava a caminho, e correu para o quarto para trocar de roupa. Pegou as chaves do carro e, enquanto descia pelo elevador, tentou ligar para Gustavo outra vez.
A ligação caiu direto na caixa postal. Enquanto isso, a quilômetros dali, em um apartamento alugado em Jurerê Internacional, a música abafada pulsava. Gustavo, com os olhos vidrados pelo álcool, viu o nome de Fernando piscar na tela do celular. Chefe ligando a essa hora. Ele resmungou para a mulher deitada a seu lado, uma das que conheceu no bar. Deve estar surtando com esse projeto. Quer que eu trabalhe o fim de semana? Só pode. Ele rejeitou a ligação com um toque de desdém. Momentos depois, viu a notificação da mensagem de Patrícia. Ele leu. As palavras eram claras, mas seu cérebro, encharcado de uísque, as processou com uma lentidão entorpecida. Contrações. Hospital. Beatriz. A realidade bateu à sua porta, mas ele escolheu não abri-la. Olhou para a mulher a seu lado, para a garrafa vazia na mesa de centro, para a liberdade intoxicante daquela noite. E então olhou para a mensagem de Patrícia, que representava fraldas, choros noturnos, responsabilidades. A paternidade de uma garota que ele nunca quis. Nesse instante nebuloso e egoísta, ele tomou uma decisão. Desligou o celular e o deixou no sofá. Era mais fácil fingir que a mensagem nunca existiu. 10 minutos depois, como prometido, o carro de Fernando parou em frente ao edifício de Patrícia. Ele interfonou e a voz dela, fraca e ofegante, o autorizou a subir. Quando chegou à porta do apartamento, a encontrou aberta. Patrícia estava apoiada na parede do corredor, o rosto pálido coberto de suor, a imensa barriga contraída em uma onda de dor. A visão dela, tão vulnerável e tão forte ao mesmo tempo, o atingiu profundamente. Patrícia, ele disse, a voz calma e firme, tentando não demonstrar o choque. Sou eu, Fernando. Vamos para o hospital. Ela apenas assentiu, incapaz de falar. Ele viu a mala da maternidade perto da porta, a pegou com uma mão e com a outra ofereceu o braço a ela. Apoie-se em mim. O caminho até o elevador e depois até o carro foi lento, interrompido por 2 contrações que a deixaram sem ar. Fernando permaneceu em silêncio, oferecendo um apoio físico e uma presença que falavam mais que qualquer palavra. Ele tentou ligar para Gustavo mais 2 vezes de dentro do carro, sem sucesso. No hospital, a equipe da maternidade agiu com rapidez. Enquanto levavam Patrícia para a sala de pré-parto, uma enfermeira se virou para Fernando. Você é o pai? Não. Ele respondeu sem hesitar. Eu sou um amigo. O marido está a caminho. Mas enquanto dizia isso, uma dúvida incômoda se instalava em sua mente. Ele não foi para casa. Não podia. Ficou no corredor da maternidade, um estranho em um dos momentos mais íntimos de uma família. Sentia-se deslocado, mas a ideia de deixar Patrícia completamente sozinha era impensável. Ele não conseguia falar com Gustavo e não chegava ninguém de sua família. A cada hora que passava, ele tentava o número de Gustavo. Caixa postal. A cada hora, sua preocupação se misturava com uma raiva crescente. Ele andava de um lado para o outro, o celular na mão, a imagem do funcionário exemplar se desfazendo a cada ligação não atendida. As horas se arrastaram. O sol nasceu, tingindo o céu de Florianópolis, mas Fernando não percebeu. Sua vigília só foi interrompida pelo choro agudo e forte de um recém-nascido, vindo da sala onde Patrícia estava. Pouco depois, uma enfermeira sorridente apareceu. É uma menina linda e saudável. A mãe está cansada, mas está bem. Um alívio imenso o inundou. Ele pediu para avisar a Patrícia que ele estava ali e que continuaria tentando contatar seu marido. Ele ficou por mais algumas horas até ter a certeza de que ela e a bebê estavam seguras e acomodadas no quarto. Só então, exausto, ele foi para casa.
A imagem de Gustavo, o marido ausente, gravada em sua mente com uma clareza perturbadora. A segunda-feira chegou como qualquer outra. Fernando entrou na empresa, o cansaço do fim de semana pesando em seus ombros. E então ele o viu. Gustavo estava em sua mesa rindo de uma piada com um colega, uma xícara de café na mão, como se nada no mundo houvesse acontecido. Ele não parecia um homem que acabara de ser pai, nem um marido preocupado. Parecia normal, normal demais. E essa normalidade era a coisa mais assustadora que Fernando já vira. Gustavo levantou o olhar, viu o chefe e acenou com um sorriso profissional. "Bom dia, Fernando." Fernando apenas o encarou, um turbilhão de perguntas e acusações presas na garganta. Como ele podia estar ali, sorrindo, depois de desaparecer por 2 dias? Ele sabia que sua filha havia nascido. Que diabos estava acontecendo naquela família? O mistério do sumiço de Gustavo era agora um abismo, e Fernando sentia que estava perigosamente perto de descobrir o que havia em suas profundezas. O olhar de Fernando era uma lâmina afiada, cortando através da fachada de normalidade de Gustavo. Ele não respondeu ao bom dia, apenas fez um gesto seco com a cabeça em direção à sua sala. Um convite que era uma ordem. Gustavo, percebendo a mudança no ar, perdeu o sorriso e o seguiu, a porta de vidro fechando atrás deles com um clique abafado que pareceu ecoar pelo escritório. "Sente-se, Gustavo", disse Fernando, a voz baixa e controlada, o que a tornava ainda mais intimidadora. Ele contornou a mesa, mas não se sentou. Permaneceu de pé, os braços cruzados, encarando o funcionário. "Eu liguei para você na sexta-feira à noite várias vezes, enviei mensagens. Era sobre sua esposa, era sobre sua filha." Gustavo engoliu em seco, o rosto empalidecendo. Ele se moveu na cadeira desconfortável. "Fernando, chefe, eu peço desculpas. Eu tive um problema pessoal muito sério no fim de semana. Meu celular acabou ficando sem bateria. Eu estava resolvendo algumas coisas. Foi complicado." A mentira saiu tropeçada, frágil. "Sua esposa entrou em trabalho de parto, Gustavo", continuou Fernando, ignorando a desculpa esfarrapada. "Sozinha. Ela me mandou uma mensagem por engano, pensando que era você ou outra pessoa. Eu a levei para o hospital. Sua filha nasceu na madrugada de sábado, uma menina saudável. Patrícia está bem, mas exausta." Cada palavra era um golpe. Gustavo baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar do chefe. A imagem de funcionário modelo, de homem responsável, estava se desintegrando sob o peso da verdade. Eu não sabia", ele murmurou, a voz quase inaudível. "Eu sinto muito que você tenha tido que se envolver nisto. É um problema pessoal, muito difícil de explicar. Mas depois nós conversamos. Eu prometo que..." Não conversamos depois", interrompeu Fernando, a paciência se esgotando. "O que eu quero saber é por que você desapareceu no momento mais importante da vida de sua família." Mas, sentindo-se encurralado, Gustavo recorreu à única tática que lhe restava: a deflexão. Ele se ajustou na cadeira tentando forçar um ar de profissionalismo. "Olha, Fernando, eu agradeço imensamente sua ajuda, de verdade, mas isso é algo que eu preciso resolver com a Patrícia. Falando em resolver, o relatório de projeção de vendas para o próximo trimestre está pronto. Eu o deixei em sua mesa mais cedo. Os números são promissores, especialmente no setor." Fernando levantou a mão, silenciando-o. A manobra era tão óbvia que chegava a ser ofensiva. Ele estava usando o trabalho como um escudo para se esconder de sua própria vida. Uma onda de desprezo passou por Fernando, mas ele a conteve. Não era seu lugar. Ele era o chefe, não o conselheiro matrimonial. Havia uma linha que ele não deveria cruzar, por mais que a situação o repugnasse. "Eu encontrei o relatório aqui", disse ele, a voz fria como gelo. "Volte para sua mesa."
Gustavo se levantou rapidamente, aliviado por escapar. Obrigado, chefe. E de novo, desculpe pelo transtorno. Ele saiu da sala sem olhar para trás, deixando Fernando sozinho, com a certeza amarga de que havia algo terrivelmente errado ali. A desculpa de problemas pessoais não cobria o abandono deliberado que ele testemunhara. Havia uma escuridão em Gustavo que ele só agora começava a perceber. Naquela mesma tarde, o sol se punha, pintando o céu de laranja e vermelho, enquanto Patrícia finalmente recebia alta. Seu irmão, Tiago, chegou naquela manhã, o rosto cheio de preocupação depois de uma mensagem vazia que ela conseguiu enviar. Ele a ajudou com a papelada, segurou a pequena Beatriz com um modo desajeitado e amoroso e, ao final da tarde, a levou para fora do hospital. A viagem de volta para casa foi silenciosa. Patrícia estava exausta, o corpo dolorido, as emoções, um nó cego em seu peito. A ausência de Gustavo era um fantasma no banco do passageiro. Quando Tiago abriu a porta do apartamento, um silêncio estranho os recebeu. Patrícia entrou primeiro, o coração apertado de uma premonição terrível. A sala de estar parecia vazia. O videogame de Gustavo, que sempre ficava sobre a televisão, havia sumido. A almofada de cor onde ele gostava de se sentar já não estava ali. A estante, antes cheia de seus livros e porta-retratos, tinha grandes lacunas. "O quê?" ela começou a dizer, a voz falhando. Tiago, percebendo a situação, pegou a bebê de seu colo com cuidado. "Calma, Patrícia, deixa eu ver isso." Ela caminhou como uma sonâmbula até o quarto do casal. A porta estava entreaberta. A metade do armário estava vazia. As gavetas de Gustavo abertas e reviradas. Suas roupas, seus sapatos, suas pertences, tudo se fora. E então ela viu. Sobre o travesseiro dele, no lado vazio da cama, havia um único pedaço de papel branco, dobrado. Com as mãos trêmulas, ela o pegou. Era um bilhete, a caligrafia apressada e angular de Gustavo, inconfundível. "Patrícia, não dá mais. Esta vida não é realmente para mim. Eu estou indo. Preciso pensar por um tempo. O problema é comigo, não com você. Não tente me procurar até que eu me resolva. Seja feliz. Gustavo." As palavras eram curtas, brutais, desprovidas de qualquer emoção. Não havia um pedido de desculpas, nenhuma explicação, nenhum pingo de remorso. Só um ponto final. O papel escorregou de seus dedos e flutuou até o chão. Suas pernas cederam e ela se sentou no lado vazio da cama, o olhar perdido no vazio do armário. Não havia lágrimas, só um choque frio e absoluto que a deixou vazia por dentro. Tiago entrou no quarto, o rosto uma máscara de fúria contida. Ele viu o bilhete no chão, o pegou e leu. "Maldito!" Ele rosnou, amassando o papel em sua mão. "Covarde! Eu vou atrás dele! Eu vou quebrar a cara desse cara!" "Não!" A voz de Patrícia saiu, surpreendentemente firme. "Não, Tiago, por favor!" Ele se virou para ela chocado. "Como não? Patrícia, olha o que ele fez. Ele te abandonou com uma filha recém-nascida." "Eu sei o que ele fez", disse ela, levantando o olhar para o irmão. Havia uma nova e frágil determinação em seus olhos. Ir atrás dele não vai mudar nada, só vai piorar as coisas. Ela respirou fundo, a primeira respiração que parecia realmente encher seus pulmões em dias. "Eu só te peço uma coisa. Não comente nada com a mamãe, nem com ninguém. Eu não quero a pena deles. Não quero que se preocupem. Por favor, prometa." Tiago a olhou, a raiva em seu rosto dando lugar a uma profunda tristeza e admiração pela força da irmã. Sentou-se ao lado dela e a abraçou. "Eu prometo, Patrícia, não contarei, mas não te deixarei sozinha. Eu não tenho muito dinheiro, você sabe, mas te ajudarei no que eu puder.
Nós vamos conseguir, nós três. Enquanto abraçava o irmão com o som suave da respiração de sua filha vindo da sala, Patrícia entendeu que o casamento não acabara com aquele bilhete. Ele já estava morto há muito tempo. Aquela era apenas a certeza de sua morte. A vida que ela conhecia havia sido demolida e sobre os escombros ela teria que construir algo novo, tijolo por tijolo. Ela não sabia como, nem por onde começar. Só sabia que não estava mais esperando por um salvador. A única pessoa que poderia salvá-la era ela mesma. E a batalha estava apenas começando. Os dias que se seguiram foram um borrão de mamadas na madrugada, trocas de fraldas e um silêncio pesado que preenchia os espaços vazios do apartamento. A presença constante de Tiago na primeira semana foi a única âncora de Patrícia. Ele cozinhava, limpava e cuidava de Beatriz para que ela pudesse tomar um banho ou dormir por 1 hora ininterrupta. Mas ele tinha sua própria vida, seu próprio trabalho, e logo precisou voltar à sua rotina, deixando Patrícia e a pequena Beatriz sozinhas com o eco do abandono. Enquanto isso, na empresa, Fernando observava Gustavo com uma desconfiança crescente. O funcionário, que antes era focado e profissional, agora parecia disperso, quase eufórico. Ele passava mais tempo no café do que em sua mesa, sempre rindo alto. E havia algo mais. Fernando notou a atenção excessiva que Gustavo dedicava a uma analista júnior do departamento de marketing, uma garota chamada Vanessa. Eram olhares demorados, toques acidentais no braço, risadas compartilhadas em voz baixa. Era um flerte descarado, a atitude de um homem solteiro e despreocupado, não a de um pai de uma recém-nascida cuja esposa ele supostamente estava tentando resolver as coisas. Fernando já havia decidido não confrontar Gustavo novamente. Era inútil. O homem vivia em uma realidade paralela e qualquer tentativa de trazê-lo ao mundo real era recebida com desculpas e desvios. Mas a imagem de Patrícia, pálida e sofrendo no corredor do hospital, não saía de sua cabeça. A preocupação o corroía. Ele precisava saber se ela estava bem, se Gustavo havia, de alguma forma, assumido seu papel. Em um final de tarde, incapaz de conter a inquietude, ele pegou o celular e enviou uma mensagem a Patrícia. Foi cuidadoso, tentando não ser invasivo. Patrícia, boa tarde. Aqui é o Fernando. Espero não incomodar. Só queria saber como você e a pequena Beatriz estão. Espero que estejam bem. A resposta demorou quase 1 hora para chegar. E quando chegou, foi um soco no estômago de Fernando. Olá, Fernando. Obrigada pela preocupação. Nós estamos bem, na medida do possível. Eu e o Gustavo nos separamos. Ele foi embora no dia em que saí do hospital. Deixou um bilhete. Fernando leu a mensagem 2 vezes, a raiva subindo por seu peito como uma maré quente. Bilhete. O homem não teve nem a decência de terminar o casamento cara a cara. A atitude de Gustavo no escritório, o flerte com a outra funcionária, tudo se encaixou em uma imagem de crueldade e covardia que o deixou nauseado. Ele sentiu uma fúria protetora em relação àquela mulher que ele mal conhecia, mas cuja força e vulnerabilidade o haviam marcado profundamente. Ele respondeu imediatamente. Patrícia, sinto muito mesmo. Isso é inacreditável. Você está precisando de algo? Você tem ajuda? Sua família está com você? Meu irmão me ajudou nos primeiros dias, mas já precisou voltar. Eu estou sem renda no momento, mas vou dar um jeito. Não se preocupe. Sua resposta, tão digna e contida, só aumentou sua fúria. Não se preocupe. Como ele podia não se preocupar? Ele pensou em oferecer dinheiro, mas sabia que isso poderia ser mal interpretado. Poderia ferir o orgulho dela. Havia uma linha tênue entre ajudar e humilhar, e ele precisava caminhar sobre ela com cuidado.
Eu sei que sou praticamente um estranho, mas me sentiria péssimo se não fizesse nada. Você se importaria se eu passasse aí para conversar? Talvez eu possa ajudar de alguma maneira prática sem te incomodar. Posso levar um café? Patrícia hesitou. A última coisa que ela queria era a piedade de alguém, especialmente do chefe do homem que a abandonou. Mas a solidão era esmagadora, e a oferta de uma conversa adulta de alguém que sabia ao menos parte da verdade era tentadora. Está bem, se não é incômodo para você. No dia seguinte, Fernando apareceu com 2 copos de café e uma caixa de pão de queijo. Ele encontrou Patrícia com olhos profundos, mas com uma postura ereta. Beatriz dormia serenamente em um Moisés ao lado do sofá. Eles se sentaram e, pela primeira vez, Patrícia contou toda a história. Não só do bilhete, mas do isolamento, da rejeição durante a gravidez, do controle sutil, que só agora ela entendia em sua totalidade. Fernando escutou em silêncio, o maxilar travado de raiva em nome dela. Quando ela terminou, ele respirou fundo. Patrícia, o que o Gustavo fez é monstruoso, e eu me sinto parcialmente responsável por nunca ter percebido nada, por tê-lo em tão alta conta profissional. A culpa não é sua, a voz dela firme. Ele é um bom ator. Eu quero ajudar, ele disse diretamente, mas não quero que você se sinta desconfortável. Me diga, o que você fazia antes de tudo isso? Eu era analista de marketing, mas também sou formada em letras. Sou fluente em inglês. Morei 1 ano em Londres. Os olhos de Fernando se iluminaram. Fluente em inglês? Ele repetiu, uma ideia se formando em sua mente. Patrícia, isso é ótimo. É mais do que ótimo. É uma ferramenta. Ele se inclinou para a frente, a energia mudando de compaixão para o planejamento. Você já pensou em dar aulas particulares? Aulas divertidas para crianças. Há uma enorme demanda por isso, pais que querem que os filhos aprendam desde cedo de forma lúdica. Patrícia o encarou surpresa. Eu não sei, nunca pensei nisso. Pense agora, ele insistiu com um entusiasmo contagiante. Você pode começar com poucos alunos no seu tempo, aqui na sua casa. Isso te daria uma renda e flexibilidade para cuidar da Beatriz. Ele pegou o celular. Eu conheço algumas pessoas. Eu tenho uma filha de 7 anos, a Helena. Ela adoraria. E eu posso falar com alguns amigos mais do condomínio. Eu posso garantir seus primeiros alunos. Ele fez mais do que isso. Na semana seguinte, Fernando não só indicou a 3 alunos, incluindo sua própria filha, como também apareceu no apartamento de Patrícia com uma pequena lousa branca, canetas coloridas e alguns livros infantis em inglês. Um kit de boas-vindas à nova professora, ele disse com um sorriso. Quando Patrícia tentou argumentar, ele a interrompeu. Considere um adiantamento. Você me paga com as primeiras aulas da Helena. Era uma ajuda prática, discreta, que preservava sua dignidade. Ele não estava dando esmolas. Estava abrindo uma porta, oferecendo uma ferramenta para que ela mesma pudesse reconstruir sua vida. Pela primeira vez em meses, Patrícia sentiu uma fagulha de esperança. Não era só sobre o dinheiro, era sobre a possibilidade de ter algo novo de seu próprio, uma identidade além de mãe ou esposa abandonada. Era o primeiro passo em um caminho que ela ainda não podia ver por completo, mas que, ao menos, parecia levar para longe da escuridão. E a rotina de Patrícia se transformou. Os dias, antes marcados por uma solidão cinzenta, ganharam cor com as risadas das crianças e o som de canções em inglês. Helena, a filha de Fernando, era sua aluna mais entusiasmada. 2 vezes por semana, Fernando a trazia à aula e, enquanto esperava, às vezes se ficava para um café rápido. Eram conversas breves sobre o progresso de Helena, sobre as noites mal dormidas de Beatriz, sobre trivialidades que construíam uma ponte de familiaridade e respeito sobre o abismo de suas circunstâncias. Para Patrícia, essa interação era um sopro de normalidade,
uma janela para um mundo que ela pensava ter perdido. No entanto, no ambiente hermético e competitivo da empresa, essa ponte era vista com outros olhos. A narrativa se criou rapidamente, alimentada por olhares furtivos e sussurros no corredor. Fernando, o chefe poderoso, visitando a ex-esposa de um funcionário, ajudando-a. A conclusão para mentes que se alimentam de intrigas era óbvia e maliciosa. Fernando e Patrícia estão tendo um caso. Ele não a ajuda por bondade, ele a visita por interesse. A história era perfeita em sua sordidez. O chefe que rouba a mulher do funcionário. Gustavo, imerso em sua nova vida de solteiro e no flerte com Vanessa, foi um dos últimos a ouvir. A faísca chegou a ele através de um colega, dita com um tom de falsa solidariedade. Cara, que situação chata! A galera está comentando do Fernando e da sua ex. A semente do ciúme, plantada em seu ego narcisista, germinou instantaneamente. A ideia de Patrícia, a mulher que ele descartou seguindo em frente, era inaceitável. Mas seguir em frente com Fernando, seu chefe, o homem que representava poder e sucesso, a humilhação foi imediata e avassaladora. Em sua mente distorcida, ele não a abandonou. Ela o traiu. Ela o fez de idiota, seduzindo o chefe para garantir uma vida boa. A narrativa que ele criou para si mesmo era a de uma vítima, um homem traído pela esposa interesseira e pelo chefe talarico. Naquela noite, movido a álcool e fúria, ele pegou o telefone. O número de Patrícia ainda estava em seus contatos. Ele ligou. Patrícia estava embalando Beatriz para dormir quando o celular vibrou, mostrando o nome que ela tanto tentara apagar de sua mente. O coração dela gelou. Ela o atendeu, a voz cautelosa. Alô? Sua vagabunda! A voz de Gustavo veio do outro lado, arrastada pela bebida, carregada de veneno. Você pensava que eu não ia descobrir, não? Interesseira, falsa, dando em cima do meu chefe. Estava planejando isto o tempo todo, não? Ela pôde ouvir o barulho de um copo batendo. Eu sei de tudo. Eu sei que ele vai aí. Você pensa que eu sou idiota? Você e esse falso desgraçado. Mas eles vão me pagar. Ah, sim, eles vão. Você é louco? Ela sussurrou, o medo começando a se infiltrar. Louco? Louco é o que vai ficar quando ele descobrir o que eu vou fazer. Ele se preocupa tanto com a segurança dessa pequena empresa de Morro. Mal sabe ele que a maior ameaça está bem debaixo do nariz dele. Eu vou vender tudo, Patrícia. Cada segredo, cada planta, cada protocolo de segurança. Eu vou passar tudo para a gente que sabe o que fazer com isso. Eu vou deixar o Fernando sem chão. Eu quero ver se o super-herói vai te sustentar quando estiver falido. A ligação foi cortada. Ele havia desligado. Patrícia ficou parada, o celular pressionado contra a orelha, o coração disparado. As palavras dele ecoavam em sua mente. Não era apenas um delírio de bêbado. Havia uma precisão terrível na ameaça, uma malícia que ia além do ciúme. Vender informações, gente que sabe o que fazer com isso. A menção à segurança da empresa a fez se lembrar de Fernando, preocupado com o vazamento semanas atrás. O medo por si mesma foi substituído por um pânico ainda maior. Isso não era mais sobre um casamento desfeito. Era sobre um crime que poderia destruir o homem que, sem pedir nada em troca, a ajudara a se reerguer. Ela não podia ignorar isso. Com as mãos trêmulas, ela discou o número de Fernando. Fernando? Ele respondeu, a voz imediatamente alerta. Aconteceu alguma coisa? A Beatriz está bem? Fernando, desculpe ligar a esta hora. Ela disse, a voz um fio. Mas eu preciso te contar algo. É sobre o Gustavo. Ela relatou a ligação, palavra por palavra, a acusação de traição, a raiva
e a ameaça específica e detalhada. Do outro lado da linha, o silêncio de Fernando era pesado, denso. Quando finalmente falou, sua voz era outra. O tom gentil e solidário havia desaparecido, substituído por um aço frio e cortante. Onde ele disse que estava? Foi a primeira pergunta. Ele não disse. Bem, Patrícia, você fez o certo ao me ligar. Fique calma e feche suas portas. Não atenda mais nenhuma ligação dele. Eu vou cuidar disto. Quando desligou, Fernando acionou o protocolo de emergência. Ligou para seu chefe de segurança, um ex-policial federal, e relatou a ameaça. A suspeita de um vazamento interno que estava tirando o sono dele agora tinha um rosto. A equipe de segurança agiu com uma velocidade implacável. Em questão de horas, estavam monitorando as comunicações de Gustavo, seus acessos à rede da empresa, seus movimentos. A investigação revelou uma verdade mais sombria do que Fernando imaginava. Gustavo não estava apenas vendendo informação para um concorrente. Estava em contato com uma quadrilha especializada em assaltos a grandes empresas. O plano era meticuloso. Ele daria as plantas, os horários da transação, o número de seguranças, as senhas de acesso e os pontos cegos das câmeras. Em troca, receberia uma porcentagem do roubo que estava planejado para a semana seguinte. A equipe de segurança, em coordenação com a polícia, montou uma armadilha. Eles observaram Gustavo fazer o contato final, marcando o encontro para a entrega dos últimos detalhes em um estacionamento de shopping. Na noite marcada, Gustavo chegou sentindo-se o mestre do universo. Carregava um pendrive que continha a chave para a ruína de Fernando e sua própria ascensão. Quando ele entregou o dispositivo ao homem que o esperava dentro de um carro, as luzes se acenderam. Os carros da polícia bloquearam todas as saídas. A voz no megafone ordenou que saíssem com as mãos para fora do carro. Gustavo foi preso em flagrante. A expressão de triunfo em seu rosto se desmanchou em puro terror e incredulidade. A teia de mentiras e ódio que ele tecera não o levou à vingança, mas sim a uma cela fria. Seu intento de destruir a vida de todos ao seu redor acabou implodindo apenas sua vida. A notícia da prisão de Gustavo caiu como uma bomba. Uma que, em vez de destruir, limpou o terreno para um novo começo. Quando a história completa, com todos seus detalhes sórdidos, chegou aos ouvidos da mãe de Patrícia, ela não hesitou. Fez as malas em sua cidade do interior e no dia seguinte estava na porta do apartamento de sua filha com um abraço que dizia tudo o que as palavras não podiam e uma determinação feroz no olhar. "Você não está mais sozinha", disse ela. E pela primeira vez, Patrícia acreditou plenamente nisso. A presença da mãe foi transformadora. Com a avó coruja cuidando de Beatriz, Patrícia ganhou tempo e paz de espírito. As poucas aulas de inglês se multiplicaram. Ela criou um perfil profissional online, gravou vídeos curtos e lúdicos, e com o boca a boca impulsionado por um Fernando discretamente orgulhoso, sua agenda lotou. O apartamento, antes um cenário de solidão, agora era preenchido pelo som de risadas de crianças, pelo cheiro do bolo de fubá da mãe e pela presença constante de amor. Patrícia estava finalmente reconstruindo sua vida. Não sobre os escombros do passado, mas sim sobre uma fundação sólida de independência e apoio familiar. Quase um ano se passou. Beatriz, com seus pequenos cachos começando a se formar, já engatinhava pela casa, seu balbuciar alegre sendo a trilha sonora da família. A relação com Fernando e sua filha, Helena, também havia se aprofundado. Helena não era mais apenas uma aluna, era a melhor amiga de Beatriz. Os fins de semana em que Fernando, um viúvo dedicado, mas solitário, trazia sua filha para brincar, se converteram em um ritual sagrado.
Ele pedia para passar o dia, para ficar com suas meninas, e Patrícia e sua mãe o recebiam de braços abertos. Para Fernando, a casa de Patrícia se tornou um refúgio. Em seu próprio apartamento, grande e silencioso, ecoava a ausência de sua falecida esposa. Mas ali havia vida. Havia o cheiro de café fresco que a mãe de Patrícia insistia em servir, acompanhado do melhor pão de queijo de São Paulo, como ele dizia. Havia a paz de ver sua filha feliz, gargalhando com Beatriz no tapete da sala. Ele começou a ver Patrícia não mais como a mulher que precisava de ajuda, mas sim como a mulher que, com sua força e resiliência, havia criado um lar. Um verdadeiro lar. A percepção mútua começou a mudar, sutilmente. Patrícia se pegava escolhendo uma roupa mais bonita nas tardes em que sabia que ele viria. Passava um pouco de perfume, um toque de batom, e ele notava. "Você está linda hoje, Patrícia", ele dizia ao chegar, e o elogio, genuíno e respeitoso, fazia o coração dela acelerar. Ele, por sua vez, demorava mais a cada visita, encontrando desculpas para estender a conversa, para compartilhar uma história sobre seu dia, para simplesmente estar ali, naquele ambiente quente e acolhedor. A mãe de Patrícia, com a sabedoria de quem já viveu muito, observava tudo com um sorriso discreto. Um dia, enquanto Fernando brincava com as garotas no chão, ela se aproximou de sua filha na cozinha. "Minha filha, você precisa sair, se divertir, ver gente, ir a um bom restaurante. A vida segue e você merece ser feliz." Naquele momento, Fernando entrou na cozinha para pegar um copo de água e escutou a última parte. "Sua mãe tem toda a razão", disse ele olhando diretamente para Patrícia. "Você merece uma noite de descanso." Patrícia sorriu, um pouco sem graça. "É engraçado dizer isso. Na semana que vem é o aniversário da Ana, uma amiga que não vejo há muito tempo. Ela vai fazer uma festa em um restaurante." "Perfeito", disse sua mãe. "Você vai." "E a Beatriz?" Patrícia hesitou. "Eu cuido dela?" "Claro", respondeu sua mãe como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Um silêncio flutuou no ar por um instante, carregado de possibilidades. Então, Fernando, com uma calma que desmentia o nervosismo em seu peito, disse: "Eu posso te levar se quiser e te buscar, ou eu posso ir com você se não for estranho." O convite uniu entre eles. "Eu adoraria", Patrícia respondeu, o coração dando um salto. Na noite da festa, quando Fernando chegou para buscá-la, ele ficou sem palavras. Patrícia usava um vestido azul celeste que realçava seus olhos azuis e tinha os cabelos soltos, caindo em ondas suaves. Ela estava radiante, uma mulher que finalmente se permitia brilhar. A festa foi uma revelação. Patrícia reencontrou a amiga, pediu perdão pelo afastamento e foi recebida com um abraço apertado e sem ressentimentos. Ela riu, dançou e conversou. E Fernando estava ali, ao seu lado, não como um protetor, mas como um companheiro, um cúmplice naquela noite de redescoberta. Na volta para casa, o carro deslizava pelas ruas vazias da cidade. A música suave do rádio e a conversa tranquila criaram uma bolha de intimidade. Quando Fernando estacionou em frente a seu edifício, nenhum dos dois parecia querer que a noite terminasse. "Obrigada, Fernando", a voz dela suave. "Por tudo, pela carona, pela companhia, por ter me incentivado a vir." "Eu que agradeço", ele respondeu virando-se para ela. A luz do poste iluminava seu rosto e ele viu ali não só beleza, mas uma força que ele admirava profundamente. "Ver você feliz assim foi o melhor da minha noite." O espaço entre eles diminuiu. O ar se tornou denso, elétrico. Ele levantou a mão e, com uma delicadeza infinita, afastou uma mecha de cabelo de seu rosto. O toque de seus dedos em sua pele enviou uma onda de calor por todo o seu corpo. Seus olhos se encontraram e naquele olhar havia um ano de histórias, de dor,
de cura e de uma afeição que crescia em silêncio. Ele se inclinou lentamente, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar. Mas ela não recuou. Ela se inclinou também, fechando os olhos. O primeiro toque dos lábios foi suave, um reconhecimento. Mas então a represa de sentimentos contidos se rompeu. O beijo se aprofundou, tornando-se urgente, faminto. Era um beijo que falava de solidão e de encontro, de gratidão e de desejo. As mãos dela subiram para a nuca dele, os dedos se emaranhando em seu cabelo, enquanto as mãos dele a puxavam mais perto, uma em sua cintura, a outra segurando seu rosto como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. O fôlego faltou, e quando finalmente se afastaram, as testas coladas, ambos estavam ofegantes. Nesse beijo, Patrícia entendeu. Fernando não fora seu salvador. A salvação viera de dentro dela mesma, de sua própria força para se reerguer. Ele fora algo muito mais importante. Um apoio, uma mão estendida, um farol que a ajudou a encontrar seu próprio caminho na escuridão. E agora, de pé, sobre seus próprios alicerces, ela estava livre. Livre para escolher, livre para sentir e, finalmente, livre para acreditar que o amor podia, sim, recomeçar. Não como um resgate, mas como um encontro de duas almas inteiras, prontas para construir um futuro juntos. E aí, o que você achou da jornada de superação de Patrícia? Deixe sua nota de 0 a 10 aqui nos comentários. Sua opinião é muito importante para mim. E se você gostou e quer ver mais histórias como esta, não se esqueça de curtir o vídeo e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas próximas histórias da vida real. Nos vemos na próxima história. Obrigada.